Ademilson, como foi apresentado no início, ele é o atual head coach do Santa Maria Soldiers, são os campeões gaúchos aí, de 2013, que estão jogando nesse momento. Segundo informações aqui da Federação Paranaense, estão perdendo, viu? E ele também é um dos assistentes técnicos do Tropa SC, do Tropa de Santa Catarina, da FPFA. Ele vai trazer uma palestra sobre segurança e prevenção, algo extremamente importante para todos os times, sejam times veteranos, sejam times novatos. Vocês são treinadores, capitães, líderes dos seus times. Prestem atenção nessa palestra, que vai estar na língua de vocês, para tudo ficar extremamente claro, nada se perder na tradução. Foi um pedido especial da Federação Paranaense que esse conteúdo fosse incluído, porque se nós estamos pensando na sustentabilidade do esporte, nós temos que pensar, um, em preservar os nossos atletas, e dois, não afastar os pais e os jovens do nosso esporte. Então, para isso, você tem que aprender como ensina a dar um teco, como você aplica um bloqueio, como você utiliza os equipamentos. E o Ademilson fez um trabalho fenomenal de colocar esse material para vocês. Então, aproveitem essa palestra, aprendam a técnica, o método certo e, enfim, absorvam bastante. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar aqui em Maringá, norte do estado do Paraná, porque eu sou paranaense, sou aqui da região. Eu sou de uma cidade chamada São José da Boa Vista, eu quero lá. Com certeza, ninguém de vocês, eu espero que ninguém de vocês conheça a cidade, mal eu conheço ela. Então é um pouco nostálgico para mim estar aqui participando do infantil e uma atividade do futebol americano. Então, queria dizer para vocês. Agora vou falar mais diretamente sobre o assunto de hoje. Como o Brian adiantou, foi uma solicitação direta da Federação Paranaense que tivesse esse assunto dentro dessa clínica. Tá? Por que esse assunto dentro dessa clínica? Porque a maioria dos times que estão aqui presentes na clínica são times que estão iniciando ou que já tem um histórico de jogos, mas que está indo para o próximo passo, começando a utilizar pads, que são jogos e coisas do tipo. Tá? Que a primeira coisa que eu posso passar para vocês de ensinamento é o seguinte: se você tem novos jogadores entrando no seu time, teu enfoque é ensinar ele a praticar o esporte de maneira correta. E outra coisa que eu vou para vocês é o seguinte: se você joga há 10 anos de futebol americano, não pense que essa palestra aqui é inútil para você. Você pode estar há 10 anos praticando o esporte de maneira correta. Então, eu peço para vocês atenção. Não é uma palestra, digamos assim, não é tão interessante do que ter um ex-jogador da NFL falando para vocês sobre como revezar seus treinamentos, mas é extremamente importante para vocês começarem a se considerar realmente atletas e praticantes de futebol americano. E não apenas amigos que se encontram no final de semana para se chocar um pouco. Entendeu? Tá. Pode passar também? Então, a mensagem inicial para vocês, nos últimos anos vem crescendo a preocupação em melhorar o futebol americano cada vez mais esporte seguro para seus praticantes. Especialistas vêm desenvolvendo métodos para isso. Deve ser a preocupação da equipe técnica, principalmente, ensinar a forma correta, tanto no uso do equipamento como na prática do esporte. Tá? Pergunto para vocês que estão se equipando agora: todos os atletas de vocês têm equipamento pessoal? Não? Então quer dizer que quando vocês vão para jogos, vocês revezam o equipamento. Pergunto para vocês: vocês já testaram o equipamento uns dos outros? E qual equipamento serve realmente na cabeça do atleta? Se aquele shooter realmente serve no atleta que você está emprestando? Você tem um esquema de revezamento de equipamento dentro do seu time? Isso é o ideal. Tá? Tem essa mensagem, uso do equipamento. Esse que está aí, vice-presidente da pesquisa de desenvolvimento da FPFA, ele traz essa mensagem. A maioria dos componentes do equipamento do futebol americano são fabricados com um propósito específico de proteção. Um bom ajuste garante que todos os elementos de proteção de seus equipamentos estarão posicionados onde os designers de produto e engenheiros destinaram para melhor proteger o atleta. Então, se você tem um capacete de determinado tamanho, um jogador de defesa, e ele vai revezar com um jogador de ataque aquele mesmo capacete, e você não testou, o equipamento realmente serve do jogador, ele vai entrar em campo com um equipamento que vai ter os equipamentos de proteção, todos os equipamentos de proteção nele, mas vão estar em locais posicionados errados. Então, ele não vai estar protegendo corretamente seu atleta.
Então, essa tem que ser uma preocupação da equipe técnica, já que vocês estão nesse momento do time de vocês. Vocês ainda têm que revezar equipamento. Então, solicito que vocês tenham esse planejamento com vocês. Tenham esse planejamento com vocês. Tá? Agora eu vou gastar um pouco do tempo de vocês ensinando como vocês usam o equipamento. Eu sei que a maioria de vocês já tem equipamento, está 1 ano, 2 anos jogando em pads, mas vocês já pararam para estudar isso? Como que eu uso o equipamento? Ou vocês apenas compraram ele e botaram na cabeça? Eu estive em contato com o pessoal representante da Brasil. Sim. E eles falam, não, compre sempre o adulto. Né? Sim. E diferente da Chante, o presidente da Chante falou assim, não, pode, a única coisa que diferencia é a fabricação, mas é diferente dos pés da realidade. Isso é verdade. O que eu posso passar é o seguinte, eles são similares, mas têm geralmente propósitos diferentes. O UF é UF porque o material dele é feito para um nível de contato diferente. Então, com certeza, o adulto vai te oferecer a melhor proteção do que o UF, com certeza. Se você está... se tem um equipamento de júniores no seu time, pode fazer treinar com o UF. Se você quer para você mesmo, conselho da outra. Respondi a pergunta? É que assim, também tem uma questão, a federação bota lá que para não utilizar a UF, mas tem muitos que eles compram, porque é mais barato. Trocam os pés também. Sim, sim. Da Gina eles pegam o adulto ele é branco, né? Se você quer ver cinza, você já vê que é UF, né? E da Chante não, da Chante você escolhe o UF, aí fica uma questão, nossa, sim. Aí tá num campeonato. São conflitos de interesse. Qual é o seu interesse em comprar um equipamento te protegendo? Eu aconselho você a usar o o que eu posso dizer se você vai responder a pergunta? Pode ser? Eu sempre falo com o pessoal do time, sempre comprar os carros do base. Mas é uma questão, exatamente. 90% do valor. Eu duvido, antes do jogo, vai lá conferir se todos os jogadores estão com triunfo. Então, por isso que eu falo que é responsabilidade da técnica do time e do coach fiscalizar isso aí. Não vou dizer, cara, se você for usar o triunfo e você não joga no meu time. Não estou dizendo para você fazer isso, mas estou dizendo para você orientar os seus jogadores a comprar o outro. Então, vou passar então um pouco rapidamente isso aqui. Tem essas informações todas vocês conseguem na internet. Eu digo assim, a melhor forma de... onde tem essas informações? Eu não fiz nenhum curso na área, eu não sou especialista em equipamento de proteção do futebol americano. Tudo que eu sei, que eu aplico, eu fui naquele site, eu acho que todo mundo conhece, é google.com.br, digitei lá, procurei achar e filtrar as informações. Eu escuto muito no Brasil aqui, eu não faço isso ou aquilo porque eu não tenho acesso à informação. Porque ninguém pode dizer que não tem acesso à informação. O que o coach pode fazer é buscar as melhores informações e filtrar essas informações. Tá? Então, o que eu vou falar para vocês aqui vou começar falando sobre o uso correto do capacete. Tá? Primeira coisa, encontrar o tamanho ideal. Como vou encontrar o tamanho ideal do capacete para determinar a atleta? A parte mais importante é o encaixe perfeito do equipamento. Tá? Medir a cabeça do atleta. Aonde medir? O que se tem como base tem que colocar no meio da testa do atleta, no meio da testa do atleta. Fala se há 2 dedos acima, eu não falaria isso. Utiliza sempre, tem biotipos diferentes, então procurar a parte do meio da cabeça do atleta para realizar essa medição. Tá? E usar aquela tabela de acordo com a marca, tá certo? Vai lá no site da marca, da Bel, da Chute, ou seja lá qual for, vai ter tabela para você comprar o equipamento correto. Nem sempre aquilo ali vai corresponder. Às vezes eu vai colocar uma coisa na cabeça e vai ficar desconfortável. Então, os próximos passos eu sugiro que não só essa medição seja a definitiva na hora de comprar o equipamento. Então, se puder ir numa loja e comprar, aqui no Brasil é difícil, mas se tiver essa possibilidade, ou se tiver vários equipamentos no time, estudando qual equipamento cada um vai utilizar, siga todo esse passo que eu vou passar para vocês. Tá? Outra coisa muito importante é ouvir o jogador falando. Se ele está confortável
confortável ou não com o capacete. Pergunta para ele na hora que está experimentando o capacete. Entendeu? Pode passar. Maneira correta de colocar o capacete. É maçante isso aqui? Pô, é maçante, só que tem que orientar, porque muitos novos atletas de vocês realmente não têm essa experiência, mal sabem como funciona o futebol americano, que é o esporte. Então, é maçante, mas eu tenho que passar para vocês. Como diz ali, como está mostrando na imagem, colocar os dedos na parte interna do capacete, alargar a sua estrutura e fazer o movimento de cima para baixo. Entendeu? Pode passar. Após o petitar na cabeça. Tá? Fazer ali, se todos vocês sabem, todas as dimensões do capacete tem ali o local para você fazer encher ele de ar. Tá? Então, uma vez que eu estou petitar na cabeça, fazer esse ajuste do ar ali dentro para ele se adaptar bem à cabeça do atleta. Tá? Não esquecendo nenhum ponto, todas as dimensões. Checando o ajuste ideal do capacete. Ao finalizar o preenchimento do ar no capacete, o coach, outra pessoa, deve pegar o capacete e pressionar para baixo. Tá? Nesse momento, se o atleta sentir alguma pressão na parte frontal da cabeça, esse equipamento está muito apertado para ele. Deve trocar para um maior e procurar um outro tamanho. Se sentir pressão somente na parte do topo da cabeça, esse é o tamanho ideal. Mas o certo não seria sentir pressão, assim, Sim. todo, assim, daqui para cima? Sim. Porque se, por exemplo, ficar muito solto, na hora que dá impacto, pode vir para trás e bater e machucar, cara. Sim, exatamente. O que eu estou falando é que se você sentir uma pressão enorme na testa, esse equipamento está muito apertado. O que tem que sentir é que distribuir essa pressão sobre todo o topo da cabeça. Tem que sentir. Eu ia ficando nesse assunto. Quando você faz essa pressão, também pode checar o quê? Se esse capacete está deslocando lateralmente. Então você tem que ficar fixo na cabeça. Tipo, muitas vezes o jogador tem a mania de ter o capacete um pouco mais solto ali para se sentir confortável. Ou não tem o costume de checar ali o ar está sempre em dia dentro do capacete. O cara antes do campeonato vai lá, enche de ar o capacete e joga o campeonato inteiro com o capacete. Nunca mais se faz isso. Não, isso tem que ser constante, tem sempre que ser checado isso. Finalizando o capacete, o resto do chin strap. Muitos não sabem que o chin strap também tem tamanho. Como temos vários, a pessoa tem um queixo maior, outro menor, então tem que adquirir o chin strap de acordo com o seu tamanho. E ajustar ele da maneira correta. Tá? Por isso que é importante, vou revezar o capacete durante o jogo. Tem que pensar no chin strap também. Senão o jogador tem um ajuste diferente ali e presta para o seu colega de outra posição e ele vai utilizar praticamente a mesma regulagem do companheiro. Nem sempre vai ser ideal. Então tudo isso que eu falei para vocês tem que ser analisado, tem que ser passado para os seus atletas. Se o mais curso tem alguma coisa a implementar, pode ir implementando. Vou passar. Show, tudo bem. Dificuldade para encontrar o tamanho ideal. O shoulder ele tem vários formatos, dimensões, mas tem os tópicos que você tem que é geral. Tem sempre aquela confronto ali, conforto e mobilidade contra a segurança. Logicamente o shoulder que nas posições mais de linha, por exemplo, são maiores, limitam mais o movimento. E para as skill positions, eles são mais leves, são mais soltos. Mas tem características que têm que ser seguidas. Para encontrar o tamanho ideal, tanto a medição do peito, internamente, quanto das costas. E como é que eu faço das costas? É de húmero a húmero. O que é húmero? Essa parte de cima do braço aqui, é o outro de cima do braço. Do topo desse osso até o outro lado. Tá? Com essas informações, mesma coisa. Você vai até o site da marca que está adquirindo e encontra o provável tamanho ideal do chute que você vai adquirir. Pode passar.
forma ideal de colocar, da mesma forma, de cima para baixo. Tá? Então, isso é maçante, pô, você tem que escutar isso. Tem que escutar isso. Porque isso que eu estou falando para vocês vão ter que repassar para os atletas novos de vocês das equipes de vocês. Tá? Chegando no tamanho ideal. Uma vez posicionado o equipamento no corpo do atleta, outra pessoa, pode ser um treinador ou um colega da equipe, tem que testar se o equipamento não está se movimentando demais no corpo do atleta. Tá? Outra coisa, colocou o equipamento, nem o cara legal falou, o equipamento foi projetado para ser usado de maneira correta. Então, eu vou deixar uma das tiras soltas. Não, se essa tira existe no equipamento, ela tem que ser colocada, tem que ser presa. Então, enquanto todas as tiras estiverem presas, vai lá um colega e testa se o equipamento não está se mexendo no corpo do atleta. Olha, nem eu estava falando para vocês, é aquele confronto entre conforto, mobilidade e segurança. Logicamente, quanto mais pede você colocar no atleta, ele vai perder a mobilidade. Eu sou um receiver, eu vou poder colocar protetor de costela porque isso vai limitar meus movimentos, eu quero uma mobilidade. É sempre um confronto que você tem que analisar na hora de escolher qual equipamento você vai utilizar ou não. Tá? Mas você tem que prevenir, se tu quer jogar futebol americano por 5 anos, por 15 anos, por do tipo. E sempre procurar. Com certeza, se você está usando o equipamento do tamanho ideal, se você checou isso, o equipamento não vai te limitar tanto assim nos seus movimentos. Então, isso tem mais exemplos de proteção. Protetor vocal, extremamente importante para as lesões que eu falo, vocês não só com relação ao dente, não dispensa que o protetor vocal apenas, eu não quebrar o dente, não. Tem toda uma série de lesões que pode causar a falta do protetor vocal durante um choque ali. Pode ter lesão de mandíbula, de cabeça, pode causar outros tipos de lesões. Tá? O backplate protege ali a parte de baixo das costas, preconceito de utilização, principalmente skill positions que estão sempre recebendo tackle de vários ângulos, protetor de costelas, certo? E vai envolver daí toda essa área aqui, abaixo, e o cervix, que é proteger as pernas. A escolha de qual equipamento você vai usar, protetor vocal, cervix, é obrigatório, tem que usar. Quer evitar lesão, você tem que usar. O backplate e o protetor de costela, de acordo com a posição e de acordo com o que o atleta deseja, é opcional, mas também com sua utilização. Também, mesma coisa, cheque o tamanho do equipamento que você vai utilizar. Em toda situação, sempre tem que checar ele. Tá? Agora eu vou passar mais para a parte mais técnica. Mais técnica, que é realmente a prática do esporte. Uma vez o atleta está protegido. Está todos os equipamentos, tudo em posição para proteger o atleta. Agora vamos praticar o esporte. E daí chega na hora da prática, o atleta não tem a técnica perfeita, a técnica não está bem treinada e ele acaba produzindo os acidentes, produzindo as lesões. Aqui no Brasil, com certeza vocês já passaram por isso várias vezes. Quando você fala que pratica futebol americano, qual a primeira reação da pessoa? Esse esporte é violento, é perigoso. O que eu falo para vocês é o seguinte: qualquer esporte praticado de maneira incorreta é perigoso. Se você está jogando futebol, soccer, tá? E alguém te dá um caminho por trás, você não testa, não é nada. Mas todo mundo sabe que isso é legal, isso não é do esporte, e coisa do tipo. O futebol americano é diferente. Se eu aplicar a técnica correta, ninguém vai ser ferido. Tá? Então eu vou bater muito em cima do teco. Como é a técnica correta do teco e como você pode treinar isso na sua equipe. Na palestra anterior, do Simons, foi perguntado ali qual época do ano você vai treinar e como você pode usar o teco durante os treinamentos. No meu estudo, o que sempre foi passado aqui. Durante a pré-season, deve ser considerado bastante, muita parte do tempo de treino
componentes principais dele. Isso vai evitar que o seu jogador se machuque ou que ele machuque alguém, até mesmo durante os treinamentos da sua equipe. Tá? Vamos lá. Eu vou ler essa parte. Precisamos procurar a melhor maneira de ensinar nossos jogadores a trabalhar. Isso é a maior fronteira que devemos cruzar para tornar nosso esporte mais seguro. É de fundamental importância que o recém-iniciado do esporte dedique muito do seu tempo aprendendo a maneira correta de atirar. Não importa se ele será um quarterback, running back, linebacker ou offensive line. No futuro, em algum momento do jogo, durante uma jogada, dos times, Ou numa interceptação, ele vai ter que tentar dar um tackle. Então, eu sou o quarterback, eu não preciso tentar dar um tackle. Tá, foi interceptado. Vem o último homem lá atrás. Você não vai tentar dar o tackle? Você está da maneira errada. Pode tanto machucar o adversário, quanto até mesmo se machucar. Tá? Vamos lá? Você que aparece ali bastante, mas vamos acordar. Atenção. Tá? Eu procurei dentro a USA Futebol, dentro do programa que é Heads Up, está desenvolvendo um trabalho muito profundo, muito extenso com relação à iniciação no esporte. Eles estão focando muito nos atletas jovens, mas queria falar para vocês, tanto o novo atleta de futebol americano tem que dedicar bastante tempo dele aprendendo bem como é que a técnica correta da prática do esporte, como a criança que já está no esporte há muito tempo, tem que sempre reciclar os seus conhecimentos. Queria falar para vocês, você pode estar praticando esporte há muito tempo de maneira incorreta. Você pode repetir a fonte? A fonte não de você? USA, né? USA, né? Estados Unidos. USA Futebol. E o programa é Heads Up. Obrigado. Esse é um vídeo de introdução e fala um pouco sobre a situação deles como pé. Gentlemen, welcome to Heads Up Tackle. Obviously, the reason why we're here, we need to find a better way to teach the tackle. It's the biggest thing facing our game right now. And we as coaches are the very front line in facing this issue. How can we make the game safer? How can we make the game better? The first step for us is to teach the tackle the best possible way we can. The Heads Up Tackle system has 5 fundamentals. Each of these fundamentals are the things we talk about that we name and we teach. The first one is the breakdown position, right? This is the fundamental body position for all football movement. Our kids have to be able to get into these positions. They have to be able to understand the stance, they have to be able to understand leverage. After that, we move to buzz, right? We talk about buzzing the feet. We don't talk about breaking down, right? We don't want our players to sit there not moving, broke down, not working. We want to continually gain ground towards the ball carrier at all times. So we talk about buzzing the feet. Right before the tackle, our players learn the hip position. The most important part of the entire step is the hip position. The body position you want to be in right before the moment of impact. If we want to make a great tackle, we have to be in a great position. The lower body. We talk about shoot. Shoot is a term we say for the quick, explosive opening of the hips. So when I'm in my crouch loaded position, I open my hips as explosively as possible. That generates power to the tackle that allows me to go forward. Finally, we talk about the rip. And the rip is the term we use for our arm movement. It's knuckles up, it's elbows down, it's double uppercuts. This is the powerful upper body movement, which will help to bring the head up and away from the tackle by bringing the upper body with it. The other important thing about this is it's not wrap. When players try to wrap, they have a tendency to reach, they have a tendency to bend at the waist. They get out. And we all know what happens when we bend at the waist. We put ourselves in a bad position for our head, a bad position for our spine. When I move up and out of the way, that gives me the contact point in the tackle at the top of my numbers. The front of my shoulder and the top of my numbers. This is my strike zone. So my head is not the lead point. Those 5 fundamentals are the basic of every tackle we make. And every missed tackle we have can be brought back to those fundamentals. You cannot teach the tackle even bite the ball anymore. Heads up football, heads up tackle is the way we're going to move this game forward and the way we're going to make this game safer. We have to teach tackle with the right terminology, keeping our head up, and that's how we have to tell our players to do it. So it's heads up football from now on.
no Globo.com estava lá essa informação. Agora, não tinha alguma informação com relação àquela semana, aquela rodada do Campeonato Brasileiro do CBFA, o touchdown? Não. Então, se a gente quer tornar esse esporte cada vez mais popular, cada vez querendo mais forte no Brasil, a gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Porque quando uma notícia sai na mídia, o que acontece? Pais e mães começam a querer evitar que seus filhos pratiquem esse esporte. Eu queria que meu filho pratique futebol americano, para ele quebrar o pescoço praticando esse esporte. Porque essa é a imagem que fica do esporte. Isso ela só aparece na mídia nesse momento. Tá? Então, essa é tanto para a saúde de nós atletas hoje, quanto para o futuro do esporte no Brasil, a gente tem que pensar nisso. Tornar o esporte cada vez mais seguro. Agora eu vou passar. Você viu que tem 5 fundamentos ali. Desculpe o vídeo estar em inglês, mas agora a gente vai começar a debulhar mais esses fundamentos ali. Que vai ser o quê? São os fundamentos que vocês vão se basear para ensinar os atletas qual a forma correta de dar o tackle. Certo? Pode passar. Como eu falei no vídeo ali, primeiro fundamento do tackle seguro. Breakdown position. Breakdown position é a posição ideal que o atleta inicia qualquer movimento dentro do esporte, dentro da prática do futebol americano. Como é que é a breakdown position? Tem ali os passos que você vai ensinar seu atleta a entrar nessa posição inicial, né? Breakdown position. Vou começar com um vídeo aí, depois eu explico o vídeo. Pode ficar aí. The first fundamental of the heads-up tackle system we talked about is the breakdown position. The breakdown position is the fundamental starting point for all football movements. We're going to teach the breakdown position in a 4-step system. Each of these steps is going to correct one of the major flaws people have when trying to perform the breakdown position. On my command, feet. Each of the players can step their feet out shoulder width apart. Feet. When I say squeeze, each of our players is going to squeeze their shoulder blades back and down. Squeeze! What this is going to do is create the tension in the upper back, which will help keep their back flat and in line when they finish in a great breakdown position. When I say sink, our athletes will bend their knees, lower their waist, and get into a good low pad level position. Sink! Notice as they sink, they keep that tightness in the upper back, which makes a perfect flat back position. When I say hands, our athletes will bring their hands to the front and be ready to move. Hands. Now we'll put it together full speed as if we would in a practice situation. Here we go, ready? Feet. Squeeze. Sink. Hands. Feet. Squeeze. Sink. Hips are low. Good tight upper backs, 45-degree lean. Hands. Elbows in tight. Head and eyes are up. Looking good, ready to move, ready to play. Agora vamos demonstrar mais ou menos como você deve ensinar essa posição. Você pode ir na frente? É bem simples. Os termos aqui estão em inglês, mas para você facilitar no seu time, pode traduzir isso e utilizar os termos. O importante é isso, o importante é ele realizar a mesma tarefa. Então, a primeira etapa ali, ele fala é o quê? Alinhe os pés paralelamente, separados da mesma largura dos seus ombros. Então, dá o comando para o atleta. Para ensinar a técnica, ele toma uma posição. E são os pés na largura do ombro. Segunda etapa, squeeze. O squeeze, ele vai igual o peito para frente, ombros para trás, tá certo? E tentar aproximar as escápulas das trás. Então é squeeze. Após isso, tem o sink. Sink, desça, dobrando os joelhos e abaixando sua postura até atingir uma posição atlética, em que as costas permaneçam retas e com uma angulação aproximada de pernas seguradas. Então, vai descer, atingindo a sua curvatura das costas, certo? Vamos lá. Squeeze. Squeeze. Sink. E a última etapa, que é
hands. Hands, pelo menos posicionar suas mãos à frente para tomar a posição. Vamos lá. Hit. Squeeze. Sink. Hands. Solta o braço. Lembrando que sempre aqui, ó. Isso aqui vai sempre ser. Todo etapas da preparação, sempre isso aqui vai estar em disponível. Mantenha-se baixo, cabeça alta. Isso vai fazer com que você potencialize o quê? A prática do esporte seja praticada bem com ela. Então sempre cabeça alta e abaixe a posição baixa. É igual tacada de golfe. Alguém mais quer tentar? Squeeze. Sink. Hands. Vamos lá. Passando no próximo. Buzz de feet. O que é o buzz de feet? Ao se aproximar, como você se aproxima da zona de contato? Você vai, logicamente, se deslocar até a área que o professor está para realizar o teto, mas ao se aproximar da zona de contato, você tem que seguir essas 3 etapas do fitness, que é widen your base, abra a sua base. Ao se aproximar da área de contato, você vai separando gradativamente os seus pés, abrindo a base. Você passando o peso do seu corpo gradativamente dos calcanhares para a ponta dos pés. Downhill power step. Descendo até atingir uma posição perfeita dos quadris. O tackle seguro, ele é praticado. O movimento dele que é de sempre de baixo para cima. De baixo para cima. Então não tem como você realizar um movimento de baixo para cima se você está alto. Se você está nessa posição alta, de pé, você sempre vai ter que fazer o quê para dar o teco? Vai ter que descer. Jogar o seu peso para baixo. E aí começam a aparecer as lesões. Então sempre, ao se aproximar da zona de contato, abaixe o seu corpo. Esteja abaixo. Um vídeo também. The next fundamental we'll cover in the heads-up tackle system is buzzing the feet. Buzzing the feet is the term we use for coming under control before contact. When a defensive player is tracking the ball carrier on the field of play, when they enter the contact zone, they'll need to widen their base and control their footwork before making the tackle. When athletes run full speed at each other, they often miss the tackle. To help with this drill, we'll set up a bag in the middle of the track. This bag represents a start and an end point for our defensive players. We want our athletes to control their footwork, but continue to gain ground. The buzz should be about heel-to-toe strides, aiming for as many ground contacts as possible. We want our feet on the ground so we're ready to change directions when the ball carrier makes a move. When we finish buzzing our feet, we want to finish in a great hit position, ready to deliver a strike. First athlete, start with a great breakdown position, 45-degree back angle, all of our previous fundamentals. We'll close the distance, buzz the feet, take a downhill power step, and hold it while I check his form. Ready, go, close, feet, hit. When we finish in our perfect hip position, 45-degree back angle, back foot under heel, knee over front toe, ready to deliver a strike with our head and eyes up. Good work. 45-degree back angle, control the speed, ready, go, close, feet, hit. Good speed, perfect feet. Beautiful. Eu vou falar para vocês. Eu não estou em inglês, mas para vocês estarem os atletas durante os treinamentos, você pode adaptar, usar o termo que vocês quiserem ali em português para facilitar o entendimento. Queria fazer para vocês, sempre o teto seguro vai ser de baixo para cima. Como você vai finalizar o movimento? A hip position, que é o quê? Posição baixa para você, no momento do teto, subir a sua posição. Tá? Então, a terceira parte do teto, a hip position. Dá o power step, que é aquela posição que é a posição perfeita para gerar potência no seu teto. Estando baixo, você tem que deslocar baixo e no momento do teto abaixar ainda mais a sua posição. E o rising ou
que é o quê? Atinge seu adversário em um movimento ascendente. Chin and eyes up. Sempre e assim. Vamos lá? Vamos lá? Não, você tá... Vamos lá. Vou falar. Ready? A posição ele já aprendeu. Separar. Full speed. Posicionar. Faz isso. Vamos falar. Ou vai se colocar. Vamos falar. Por isso, começa a aumentar a sua base. Depois no final, dispositivo. Vai. Volta o braço para trás e abaixar o braço para o outro. Lá. Ready. Go. Hit. Hit. É isso aí. Não, eu vou dar o cantor na palestra dele, então vocês têm aqueles bags ali para utilizar. Você pode usar os mesmos que você tiver. Pode alinhar bolas para criar aquele drill ali, pode usar as garrafas médias, pode entrar lá. Sejam criativos. Preparem o treino bom para os atletas. Pode passar o vídeo. The next fundamental we're going to talk about is the hit position. This is the position we want our defensive players in at the moment of impact, right before they deliver a blow to the ball carrier. Right at the last possible moment heading into the tackle, our defensive players are going to take a downhill power step into an imaginary hole, get nice and low with a stagnant stance and ready to explode up and through contact on a rising blow. To teach this drill, we're going to start in our breakdown position, which we've already learned. My three players will assume a breakdown position, right, ready to attack. Break down. On my command, with our right foot, we'll take that downhill attack step. Their right foot will be under their shoulder. Their back foot will be under their hips, generating all sorts of tension in their glutes and hamstrings, ready for explosive power. Right foot, ready, stop! Break down. Left foot, stop! And great 45 degrees, our chin and eyes are up, our chest is nice and proud, our shoulder blades are squeezed back. We have great tension on our upper back. Our legs feel the tension of that sink position, ready to generate power up and through. Break down, right foot, stop! Squeeze that back, squeeze that back. Our hands are ready to strike. And great 45 degrees, our chin and eyes are up, our chest is nice and proud. Good. That's the beauty right there, boys. Esse é muito fácil, só para aprender a maneira correta de entrar na posição ali de positivo. Tá? Então, normalmente que a gente fez lá. Então, eu estou fazendo mesmo. Pés, tanto que outros. Squeeze. Sim. Hands. Só o braço. Não, só o braço. Agora, aqui eu vou fazer. Break down. Foot. Vai posicionar o pé à frente. Eles estão assim, pé direito ou pé esquerdo. Nesse caso, eu vou pé direito. Pé direito. Break down position. Foot. Vai. Jogar o pé direito à frente. O pé não deve ultrapassar a cabeça, tá certo? Vai baixar o tronco, tá? E se prepara para o teto. Tá? Break down. Foot. Baixa mais. Baixa mais. Yeah. Break down.
em cima do palco para a gente conseguir observar, porque existe... Breakdown. Breakdown. Foot. Abaixo. Abaixo. Tá, quebrando o terceiro aqui, ó. Audiência embaixo. Ficar 5 minutos nessa posição. Tem gente que fica 40, né? Não espere que o atleta seu realize o movimento de maneira correta já da primeira vez. Isso, para realizar a técnica perfeita, você sabe, é repetição, repetição, repetição. Assim como já foi falado hoje, não é para ser divertido. Vai ser bastante mesmo. Mas só assim o atleta vai aprender. Isso tem que estar, tem que incorporar ao sangue do atleta. Essas técnicas. Passar para o próximo. Chute é um movimento que você vai gerar potência. Vai gerar potência para o seu técnico. Tá? Vamos assistir o vídeo lá, depois eu posso passar o vídeo. The next fundamental we're going to talk about is the shoot fundamental. Shooting the hips is the explosive opening of the hips to generate power and tackle. This is going to utilize the big muscle groups of the quads, hamstrings, and glutes. The way we're going to teach this is with a bag on the ground to create a soft landing surface. Our defensive player is going to get down on his knees. Keys to this drill, once our athletes are in position, is we want our toes pointed back behind us so that our feet are flat. This means our athletes can't push off their toes and cheat the jump. All the explosion will have to come from the hips. We're going to cue our athletes to sink back. He's going to push his hips and glutes back, creating a lot of tension in his hamstrings. He still has his great 45-degree back angle. His upper back is still tight, and he's ready to deliver an explosive blow. On my command, the athlete is going to shoot his hips forward. His hips should lead the way as this is generating the power to tackle. That hip forward and up motion will take his head up and out of the way and expose the front of his shoulder, which is our strike point in the tackle, to the oncoming ball carrier. Our athlete's on our knees in front of the bag, nice and tall. Toes are flat behind him so he can't cheat. On my command, sink, hit. Great job. Feet flat, chest at 45, sink, hit. Up and hips, up and hips. Beauty, good work. Final addition to this drill is have the coach stand at the far end of the bag and hold numbers up above his head to flash to his players as they shoot their hits. This ensures that their head is up and their eyes are open as they will see and call out the numbers in midair. Sink. Hit. Sink. Hit. Hips up, go to his hands, head and eyes up, up and hips, beauty, good work. Por que conseguiram seguir esses fundamentos ali? Para sempre posicionar, no momento técnico, a posição do corpo seja correta. Qual é a forma correta? A cabeça tem que estar o quê? Levantada. A zona de contato, como vocês viram no dia anterior, qual que é? Não é o topo do ombro, não é isso aqui. Vai atingir com essa parte o seu adversário. Vai atingir a parte superior frontal. Então, se você atingir o teu adversário por essa região aqui, com certeza a sua cabeça vai estar numa posição segura para você. Se você atingir o teu adversário com o topo da sua cabeça, em qualquer situação de jogo, pode causar uma grave lesão, tanto de pescoço como de coluna. Então sempre o que? Esse drill serve para isso, para você criar causar que o atleta posicione o seu corpo de maneira correta no momento de realizar o técnico. O último fundamento ali é o derribe. São tubos, overcut, isso aqui é esse movimento aqui. Tá? No momento de realizar o técnico. Então você não abraça seu adversário. Você não abre seus braços na hora de realizar o técnico. O movimento que eu falei para você é sempre de baixo para cima. Então o movimento na hora de realizar o técnico, você deve buscar esse movimento do corpo. Entenderam? Vamos assistir o vídeo para tentar melhor.
Next, we're going to talk about the RIP fundamental as part of the heads-up tackle. RIP is a term we give for the upper body motion involved in the tackle. When we say RIP, we mean throwing double uppercuts. What we don't want to do is traditionally wrap around. When we wrap around, players have a tendency to push their butt back and their head comes forward, leading the way in tackle. When we rip up, that'll work with the shoot to generate a rising blow up into the ball carrier, which will help take our head out of the play. Secondarily, rip is a much stronger position for the shoulders as we punch through our opponent. To teach this drill, we set up our rip tackle. We're going to use a horizontal bag. What this is a skill transfer drill. By putting the bag horizontally, we force our defensive player to come from underneath with perfect double uppercuts. If we're going to put the bag straight up and down, first time players do it, their natural tendency will be to go out and around. Our defensive player is going to assume a hit position right in front of the bag, held about waist high. On the coach's command, he's going to snap his arms up with double uppercuts. He's going to open his hips as we just did in the shoot drill. He's going to take the bag from his teammates and accelerate 3 or 4 hard steps to complete the tackle. On my command. Ready, ready. Hit! Nice job. Back at a great 45-degree angle. Hit! Biceps lats, pull it in, dude, now. Squeeze it in. Good position. Squeeze it in nice and tight, come out of those hips. Focus on great uppercuts. Good rip right there. Como falei para vocês, posicionamento serve para posicionar o atleta de maneira correta na analisar o técnico evitando lesões. Então, se ele for realizar um técnico com a parte superior do ombro ou realizando esse movimento abraçando o atleta, ele vai posicionar seu corpo de maneira incorreta. Possivelmente vai causar uma lesão a esse atleta. Então é importante. Técnicos sejam sempre. Técnicos têm que se casar com esses fundamentos aqui e aplicar eles em seus treinamentos. Quando você realizar esses drills assim, em sessão de treino, muitas repetições, o quê? Durante a pré-season. Durante a temporada, sempre fazendo o quê? Umas reciclagens durante a temporada. Então, sempre que é repetição para causar a perfeição do movimento. Vamos avançar. Olha esse teco aí. Lembre dos fundamentos. Com certeza, esse movimento não foi um movimento ascendente. E caiu sobre a perna do adversário. Então, todo o peso positivo foi para cima, até ele atingiu ele num ponto baixo. Por quê? Porque, com certeza, antes do tackle, ele estava em posição elevada e teve que descer para atingir o adversário. Está entendendo? Então, caiu sobre o joelho do adversário, causando cada lesão de problema. Agora, pode passar. Prepare, volta lá, prepara na posição da cabeça do atleta. Se não fosse o ombro que tivesse atingido na cabeça dele, poderia causar uma lesão também de pescoço ou de coluna. Agora, passa a posição da cabeça do jogador. Aqui já é a parte frontal ali. Olha a parte onde está atingido o adversário. Região frontal ali. Acima do peito ali. Então, o que acontece? É a técnica correta. Pelo movimento dele, ascendente. Não causou lesão. Ninguém saiu ferido do contato. Então, isso eu vou falar para vocês. É maçante, vai ser chato ensinar, vai ser chato os atletas aprenderem, mas no futuro vai fazer eles jogarem 10 anos a mais. Vai ter que ficar 10 anos a mais eles praticando o esporte. Tá? Vou passar. Aí tem umas dicas como receber um técnico com segurança. Primeiro, quando o defensor se aproximar, vai se aproximando, corra o mais rápido que puder e entre forte em contato. Pode confiar. Pode parecer derrotada, vai doer mais ainda, mas isso, na verdade, não pode fazer até desacelerar na hora do contato. O que eu falo para vocês? Entre no contato. Não evite ele, não hesitem na hora de receber o contato. Você vai fazer o quê? Vai fazer você elevar a sua posição, tá? E oferecer o seu corpo mais no contato. Se você entrar forte, esse choque de posições vai gerar aqui o contato menos grave para você. Então, sempre em frente ao contato. Tá? Então, é correto. O que eu vou fazer para vocês?
Você dando cabeçada no teu adversário, geralmente vai te dar um tempo referenciando um pouco da cabeça. Não, tem que ter correto. Abaixe o seu corpo, seja baixo e o quê? Horizontal. Pode enfrentar o objeto. Mantenha a sua cabeça erguida enquanto você está criado. Com a cabeça baixa, você pode sofrer uma lesão grave e pode te tirar do esporte por toda a vida. 3. Permaneça baixo. Se você estiver mais baixo que o seu adversário, provavelmente você vai ganhar embaixo. Estando em dúvida, ganhar uma jarda a mais depois do contato, isso tanto vai te proporcionar, você vai poder conseguir essa jarda a mais, quanto vai te proteger. Então, vai tentar o contato abaixo do cinturão. Plante os pés no solo e enfrente o contato. Isso irá fornecer um enorme sucesso e possibilitará você talvez quebrar o pé. Se você tentar esticar um espinho, se afaste do defensor. Isso parece ridículo de falar, mas na verdade é importante falar isso. Vai usar um stiff arm, vai em direção ao seu adversário. Você vai se afastar dele. Se você se afastar dele, você joga o seu braço. Se você for levar um contato com o braço à frente, você vai ter uma lesão no seu braço. Então, vai utilizar essas técnicas sempre o quê? Se afastando do adversário. Quando for sofrer um pé e não poder quebrá-lo, basta cair. Basta cair. Caso você sinta que o adversário irá atingir no joelho ou abaixo, deverá tentar retirar seu peso sobre essa perna ou ambos, para evitar a grave lesão. Às vezes, como eu falei para vocês, você tem que entrar forte no contato. Só que você tem que, com a experiência, você vai saber como você pode evitar essas lesões. Se você já te dominaram, se foi cercado pelos seus defensores, você está lutando, arrastando para ele. Nesse momento que você está permanecendo em pé, pode chegar um outro adversário e se jogar contigo, causando uma lesão. Então, no momento que você sentir que ficou dominado, não vai ganhar mais jardas, você deixa cair. Esse é um conselho que eu posso dar para vocês. Certifique-se de segurar a bola em força, para que você não sofra um toco e evite possíveis lesões nos seus braços. Eu falei, vai adquirir o contato, abraça a bola. Às vezes você vai tentar, na hora que vai cair o solo, vai tentar botar o braço ao solo e cair sobre ele. Então, se você estiver abraçando a bola no momento de contato, isso não vai ocorrer. Essas são as dicas que eu falei para vocês. Tudo que eu estou passando para vocês aqui, pode falar. No spin move, quando o contato está vindo, você dá o spin, suas costas não ficam muito vulneráveis, o que você faz aí? Se você usar o spin move para se afastar do adversário, não. Não adianta, vou girar, vou entrar girando no adversário. Não, sim, mas por exemplo, acontece muito para quebrar o teco. Você acabou de receber a bola, ou acabou de fazer o handoff. O jogador está vindo. Bom, eu acho que com certeza tem mais gente que acaba usando esse artifício de dar o spin. Sim, As mas costas não ficam muito vulneráveis para fazer isso. eu estou falando que você não pode girar em direção ao adversário. Você vai utilizar o giro para se afastar do adversário. Estou falando, se você entrar girando no teco, entrar girando no adversário, possivelmente a tua perna vai estar numa posição que vai causar uma grave lesão na hora de receber o contato. Entendeu? Esse ponto. Então você vai sempre fazer o spin para se afastar do seu adversário. Ou de um move, se afastando dele. Não vai entrar no adversário fazendo um movimento desse. Tá? Se você for enfrentar o adversário de frente, como eu falei para você, se posicione mais reto. Se abaixa a sua silhueta e enfrente ele com a cabeça erguida. Para evitar lesões. E não vai em direção a ele com o stiff arm ou com o spin ou com o drill, entre o adversário baixo e com a cabeça levantada. Pode passar. Agora, essa também foi uma solicitação da federação, falar um pouco sobre as linhas ali. Espero que você repare no posicionamento dos jogadores nesse ponto da movimentação dele. Tá? Os primeiros próprios do quarterback. Todos eles são o quê? Você está baixo. Todos eles estão se mantendo baixo. Passo para trás.
Imagina, quem aqui é offensive line, defensive line? Algum adversário teu já caiu em cima de você? Várias vezes. Várias vezes. Então, às vezes você está de pé ou na posição correta, é a diferença entre você. Se o dia vai cair na tua perna, você no outro dia tem que colocar um gelo na tua perna, ou no outro dia você está fazendo uma cirurgia. Basicamente isso. Receber o contato, vou cair sobre suas pernas. Nessa posição, você vai receber uma pancada ali e vai continuar no jogo, possivelmente. Se você estiver de pé, nesse momento, é uma lesão muito grave de joelho. Então, tipo, essas são dicas que vocês têm que dar para os seus times e ensinar os seus treinamentos. Que não adianta, a primeira reação das linhas, isso a gente vê no Brasil afora aí. Tipo, se for olhar, analisar os jogos dos Soldiers, lá, os slide também tem essa mania. Eu estou tentando tirar mais tempo já, mas eles também tem. Você inicia o contato, ele já se posiciona de pé. Não, você não vai ganhar o contato de pé. Você não vai ter potência no seu contato se você permanecer de pé. Então, e possivelmente vai gerar uma grave lesão no joelho ou na perna por conta dessa posição errada que você está tomando. Então, oriento vocês a passarem para suas linhas de defensivo, que no momento do contato permaneçam baixo. Volta no slide lá. É a mesma situação, no mesmo instante da jogada. Mais uma vez para frente. Todo mundo de pé. Conseguiram entender o meu ponto? Tá certo. Para falar um pouco sobre lesões rapidamente. O mais importante de tudo, de cada tipo de lesão, é que vocês entendam que eu contei só as principais aqui. São lesões graves e que têm que ser respeitadas. Tá? Vou falar um pouco sobre lesão de cabeça. Lesões da cabeça estão entre as mais perigosas do futebol americano. O jogador deve ser capaz de reconhecer e resolver as ocorrências. Tá? Eu só faço nada. Tá, então, o que eu vou falar para vocês? É isso. Vocês podem depois, peço vocês que depois vocês olhem na apostila, leiam esse material. Que nem eu falei para vocês. Eu não quero formar nenhum de vocês aqui em primeiros socorros. Apenas esse material que tem aí na apostila é para vocês entenderem a gravidade, respeitarem a gravidade das lesões que podem acontecer durante a prática de futebol americano. E comecem a se preocupar em instituir essa cultura de prática segura do esporte, tá? No time de vocês. Tipo, eu sei porque eu enfrento todos os times de Curitiba pelo menos uma vez por ano no Campeonato Brasileiro. Tipo, e está no evento no Paraná. Eu sei que tem qual outro time que aplica a técnica correta respeita isso. E eu passo antes do jogo, meus atletas, assim, que determinado time ele joga de maneira errada e para eles tomarem cuidado. Tipo, isso é fato. Eu realmente falo isso. Por quê? Porque eu sei que determinado time não aplica a técnica correta, seja no tackle, seja nas linhas, e eles têm que tomar cuidado durante o jogo. Por isso que a federação trouxe a gente aqui para vocês que estão iniciando o esporte já começarem da maneira correta. Tá certo? Outra coisa, contato, últimas dicas, contato, nunca inicie o contato com a cabeça de linha. Tipo, tem muito DL e OL famoso no Brasil aí que sempre ganha o confronto dessa maneira. Inicie o contato, a primeira coisa que faz, enfia a cabeça no peito do adversário. Muito bom, você vai ganhar o confronto, vai causar medo no seu adversário, mas durante 5, 6 anos. Mais que isso já começa a sentir os efeitos dessa prática correta do futebol americano. Então, sempre faça um contato. Tá? Se sua cabeça atingir o adversário, ela tem que estar na posição correta, não tem? Quando ela atingir, vai ter que atingir o quê? De frente, nunca com o topo da cabeça. É normal dentro das linhas. Você vai fazer o contato e possivelmente a cabeça vai se chocar com o adversário. Mas se ela estiver na posição correta, que é o quê? Levantada, esse choque não vai te causar uma lesão grave. Uma pergunta, o que é o running back? Exatamente. Possivelmente na hora de realizar um tackle, se você abaixar a sua cabeça e o topo da cabeça do adversário, os últimos 3 passos em direção ao tackle, você não está vendo o seu adversário. Então, vai perder o tackle, mas
grave lesão no pescoço. Tipo, esse atleta eu não vi o lance, que ele sofreu, ele é fullback, né? Do Cabritos. Eu não vi o lance, não sei se foi essa situação, mas o que pode ter acontecido é isso, ele ter entrado em contato com o tronco da cabeça do adversário. Lesionou o tronco da coluna. Tipo, se entrasse de frente aqui, isso não ia acontecer. E outro, ele teve muita sorte mesmo, porque eu já vi o atleta, ele é muito forte, porque a gente não teve uma lesão ainda mais grave por conta do condicionamento físico dele. Então agora pega vocês, iniciando esporte, jovens atletas, tivessem esse mesmo tipo de contato, possivelmente a lesão ia ser muito mais grave. Tem um jogador lá no time agora, ele fez a mesma coisa, agora tem um problema como o dele. Ele foi baixo da cabeça, agora ele não pode jogar, porque ele tem um problema, ele não pode ser tiro lá do lado. Eu botei essas fotos aí, vocês perceberam ali, a perna toda atravessada no momento do teco, teco certo, teco errado. Eu não estou querendo assustar ninguém, não estou querendo ninguém, vou parar de praticar esporte, não quero assustar vocês. Eu quero que vocês tenham ciência que se você praticar o esporte de maneira incorreta, as lesões vão acontecer. Isso não é talvez, não, elas vão acontecer. E elas vão começar a afastar atletas do seu time. Você quer ter um grande programa no seu time, quer que seu time cresça, você precisa de atletas nele. O que vai acontecer? Você vai ter um jogo lá entre o Londrina e o Maringá e um atleta de Londrina tem uma grave lesão. As famílias dos atletas vão ficar sabendo que futuros atletas não vão entrar no seu time porque simplesmente os pais não vão deixar eles entrar no seu time. Porque esse tipo de informação vai estar na mídia. Todo mundo vai ter um conhecimento que o atleta do Maringá ou do Londrina teve uma grave lesão. Tá? Agora a gente vai ter a Copa Integração com times menos experientes entrando em campo. Então, com certeza, é a preocupação da federação que todo mundo entre saudável e está saudável. É o mais importante. Mais importante que o seu time ser campeão, vamos ser campeão nesse ano. Vocês estão começando agora. Então, tipo, o mais importante para vocês é já começar com as técnicas corretas e com as intenções corretas. Você no futebol americano você não tem inimigos, você tem adversários. Então é inadmissível que você entre num confronto, entre num contato com a intenção de machucar o seu adversário. Tipo, assimilem essa cultura em vocês. Saibam que pro Maringá ser um ótimo time de futebol americano, ele precisa ter o Londrina para jogar contra. Tipo, o Londrina precisa do Maringá, esse tipo de coisa. Então, tipo, vocês são adversários, mas com essa intenção, se vocês tiverem essa intenção, vocês só têm a ganhar. Então, eu sei que tem até, tem no playbook, muitos playbooks têm assim, jogadas. Então, assim, no momento de uma interceptação, encontre o quarterback e o atire. Tipo, mas veja bem, a orientação, encontre o quarterback e o atire. Não é encontre o quarterback e revê seu joelho. Tipo, você não quer tirar o quarterback do jogo, não quer causar uma lesão nele. Você quer apenas que ele fique com receio, que ele tenha medo na hora de jogar, mas você não quer tirar ele do jogo. Está entendendo? Tipo, esse é o ponto que eu vou passar para vocês. Jovem seguro, tenha uma cultura de segurança, tipo, no seu time. Se possível, tenha um jogador, um treinador do seu time que seja o responsável por isso. Esse é o responsável por segurança, por ensinar a técnica correta, tanto para os que estão entrando na sua equipe, quanto para aqueles que já estão jogando algum tempo para reciclar a técnica desses atletas. Tá? O que eu pedi para passar para vocês hoje era isso. Tá? Espero que seja, eu falei para vocês, é maçante o assunto, mas acredito que seja um dos principais hoje para vocês. Vocês querem ser seu programa slush e tenham um ótimo time americano, questão do seu programa, jogar seguro é uma das principais tarefas que vocês têm nos próximos anos. Certo? Eu acho que todo mundo tem que entender também que o futebol americano é um jogo pesado. E você tem que entender o corpo de si, de você mesmo, né? E tem uma diferença de ser machucado ou lesionado
ter dor, porque todo mundo vai ficar com dor em todo no corpo inteiro. Então tem que entender a diferença entre dor e ser machucado. E não é fácil às vezes, mas é uma coisa que você tem que pensar. Desculpa por essa puxada da orelha de vocês aí, mas acho que, como todo mundo sabe que eu era tenente, era militar, eu acho que acharam que eu era um cara bom pra puxar a orelha de vocês. Mas, acho que foi interessante. Eu espero, assim como foi falado no início das palestras aqui, que amanhã, quando vocês acordarem, o que eu falei aqui tenha sido da mente de vocês. Eu espero que vocês realmente tipo isso dentro dos times de vocês, essa cultura de segurança. Tá? E eu espero que nesse próximo evento, ou se algum dia a gente for se enfrentar futebol, vocês venham até mim e falem, aquela palestra que tu deu é muito importante para nós, e hoje em dia a gente tem essa cultura de segurança na nossa equipe, e isso está mantendo nossos atletas seguros. Tá? Só para vocês hoje, isso, obrigado pela atenção.